E nós temos recebido de Deus, da boca do Senhor, autoridade para transmitir a palavra do Senhor nosso Deus. Pode que muitas pessoas venham olhar para nós com pouco, com muito, e achar assim, mas se Deus tivesse alguém ou mais, algumas outras pessoas poderiam estar, não interessa. A importância de Deus é onde estiver reunido quantas pessoas? 2 ou 3 pessoas em meu nome, aí eu me faço presente. Glória a Deus. E nós estamos vivendo um período em que eu tenho ouvido a voz de Deus falar com muitas pessoas, mas elas têm endurecido o coração. E eu espero que você abra os seus ouvidos espirituais e aprenda a ouvir a voz de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Deus falado uma palavra, ela vai se cumprir. Glória a Deus. Às vezes a pessoa pensa assim, não, Deus, pastor, é amor. E eu creio, Ele é pleno amor. Ele me amou primeiro do que eu o amasse. Ele atribuiu a mim favores, misericórdias, saúde, livramento, ainda antes de eu tivesse potencialidade mental de dizer, Deus existe. Até porque eu era bem incrédulo quanto à questão de Deus. Mas quando eu tive um encontro com Deus, eu encontrei verdadeiramente a verdade que liberta o homem. Há muitas pessoas, pastor Sônia, que Deus está falando com ela, muitas e muitas e muitas vezes, e ela está endurecendo o coração. Irmão, Deus tem uma corda na mão. E Ele deixa você ir aonde você quiser, mas não solta a ponta da corda. Na hora que Ele fala assim, eu vou te puxar, você está indo longe demais. Então, Ele vai te puxar. E quando Ele começar a te puxar, você cai de cabeça, não tem problema. Cai de barriga, não tem problema. Rala o corpo todo, não tem problema. O importante é quando você chegar diante da presença dele. Portanto, há aí uma fala no nosso meio, é melhor vir por amor do que vir pela dor. Viu? Guarda esta palavra no seu coração. Eu tenho ouvido Deus falar com muita gente nessa congregação. Eu tenho visto pessoas endurecendo o coração quanto a esse trabalho. Não faça Deus virar a folha para você, porque se Deus virar a folha da página para você, você não é homem, você não é mulher capaz de fazer Deus fazer o que Ele não quer fazer. Nosso Deus não é um brinquedo. Ele não é um Deus manipulado. O meu Deus, você não carrega Ele na sua mão, não. É Ele que carrega você e o mundo inteiro, e o universo na palma da sua mão. Amém? Então, não enfurece Deus, não, tá? Abaixa seu espírito de orgulho, desça na casa do oleiro, mistura no pó e na cinza, porque eu tenho visto, pastor Sônia, de pessoas que estão endurecendo o coração. Deus fala nessa congregação, Deus reage diante deles e eles endurecem. E o meu Deus tem um tratado, e Ele vai tratar. E se você quiser duvidar, fica até melhor para mim, porque quanto maior a dúvida, mais rápido meu Deus trabalha a meu favor. Ele sempre fez isso por mim. Eu, antes de começar a mensagem aqui, eu quero agradecer a Deus e mandar um abraço muito carinhoso para o meu irmão Celinho, que é lá de Piraúba. Ele que tem um trabalho importantíssimo ali no Facebook, anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. Eu e Celinho, desde muito novinhos, bem criança, nem me lembro a idade, nós nos conhecemos e a nossa amizade durou e dura até agora, graças a Deus, por muitos anos. Ele teve um tempo difícil nas drogas, como eu também tive um tempo difícil na droga. E ele foi liberto das drogas, assim como eu também fui liberto das drogas. E hoje o nosso tempo que temos é falar de Deus. Quer para muitos, quer para poucos, a nossa importância é falar do Deus que nos deu livramento. Então quero deixar essa mensagem aqui para o meu irmão Celinho, lá de Piraúba, e nós estamos juntos. Ele fica ali replicando os nossos vídeos na sua live,
e ele tem liberdade para fazer. Amém? Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, eu e a minha casa e minha igreja estamos orando por você, viu, Celinho? Aqui de Belo Horizonte. Muito bem. Josué capítulo 9, aonde nós iniciamos a leitura da palavra de Deus. Eu quero fazer aqui a menção da palavra do Senhor apenas no versículo 14, que está escrito assim, amém? Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação prestaram juramento. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Aqui há uma estratégia dos homens de Gibeão, os gibeonitas, amém? Eles ouviram dizer que Josué vinha vencendo batalhas e guerra, e que Josué, com o seu povo, já tinha saído com o braço forte pela mão de Deus, através de Moisés, no Egito. Amém? E Deus já tinha os tirado dali, e Deus dali veio trazendo este povo e fazendo-os vencer guerras, tipo igual a Jericó, é um exemplo. Uma cidade fortificamente forte, seus muros alargados, e Deus deu vitória a Josué em cima de Jericó. Também Deus deu vitória na cidade de Ai. E o povo ficou entendido que o povo de Israel tinha uma proteção a mais, e que o povo de Israel tinha um Deus a seu favor. Qual foi a estratégia dos gibeonitas? Tomaram deles roupas rasgadas, roupas velhas, obres de couro rasgados, pães embolorados, sapatos rasgados, e foram ter no arraial dos israelitas. E ao adentrar, a Bíblia diz que os príncipes daquele lugar, olhando para eles, lhes perguntaram: quem sois vós e de onde vieram? E eles falaram: somos do meio de vocês, faça concerto conosco. Mas a Bíblia diz que os príncipes, meio desconfiados, lhe replicou: de onde vocês são? Eles falaram: viemos de uma cidade de muito longe para estar aqui. E quais são as provas que vocês vieram de longe? As nossas bagagens. Olha este pão. Quando saímos da nossa casa, ele estava quentinho. Vê como está embolorado. Vê como está endurecido. Olha as nossas vestes, rasgada pelo tempo. Olha os obres de vinho que nós trouxemos. Está tudo rasgado ali, olha. Nós estamos peregrinando tempos, porque ouvimos falar da fama do seu Deus. Aleluia. E nós queremos agora que vocês façam um pacto conosco, porque o seu Deus é um Deus que tem dado livramento a vocês. Agora, uma coisa interessante entender, que os gibeonitas, fizeram uma estratégia com muita carga de provas. E muitas vezes eu e você somos conduzidos a acreditar em falas, testemunhos, ou de alguém que está no nosso meio, por causa da tal aparência que está diante dos nossos olhos. Nós somos muitas vezes comprados por aquilo que vimos. Nós estamos enxergando e de repente nós paramos e pensamos: não, de fato é isso que está acontecendo, porque tudo está provando que o que essa pessoa está falando é uma verdade absoluta. Nós cristãos não podemos andar por vista, devemos andar por fé. Nós cristãos não devemos olhar por vista, precisamos ter discernimento de espírito. Então, muitas vezes, as pessoas que se aproximam,
ela se aproxima para tirar proveito do cristianismo ou dos cristãos, e muitas vezes vem com uma bagagem, com uma presença verdadeiramente conforme está sendo falada. E o que eles erraram, pastor? Erraram por não consultar a boca de Deus que traz a revelação perfeita. Aleluia. Israel tinha várias formas de como consultar a boca do Senhor. A Bíblia diz que em Israel havia duas pedras, Tumim e Turim, e essas duas pedras consultavam a boca de Deus quando lançada para ver se bom era ou era mal. Eles esqueceram de dobrar o joelho e perguntar quem são esses por causa das aparências. Olha bem para você ver, de onde será que Josué parou de perguntar a Deus as suas questões? A Bíblia diz que Moisés sempre indagou a Deus a respeito de tudo quanto havia de fazer. Ele tinha um mestre, amém? Ele tinha quem? Ele tinha um mestre. Há pouco tempo ele perdeu uma batalha para uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena, uma cidade que ele menosprezou ao ver pelo tamanho da cidade, e ele perdeu a batalha porque não consultara a boca do Senhor, seu Deus. Tem hora que nós perdemos batalha porque não consultamos a boca de Deus. Fazemos parcerias, ligamos as nossas pontas, né? Fazemos pacto, criamos concertos, fazemos contratos com homens ou mulheres, ou seja, né, que estão contrários à verdade, porque acreditamos nas lábias. Não pode acreditar na palavra do homem. Jeremias diz que do coração do homem procede os maus pensamentos. Cristo disse isto, e Jeremias diz assim, que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Até quando, meu irmão, minha irmã, você vai andar por vista e não por fé? Até quando você vai ficar ouvindo conversas alheias, né, de pessoas fracas que querem te enfraquecer na batalha? E a Bíblia Sagrada diz que esses homens, ao aproximar-se de Josué, Josué lhes observou. Mas quando Josué fez a observação profunda, eles trouxeram o que? Outra vez o que? As marcas. Olha, nós temos aqui, as provas estão aqui. Seu Josué, quando nós saímos de casa, nós era até mais bonitinho. Agora nós estamos tudo assim, feio, magrelo, né? Carcomido pelo tempo. Então Josué fez um pacto com eles, dizendo, olha, vou fazer um pacto com vocês. Poupar-lhe-eis a vossa vida pela minha vida. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Era só o que esses homens queriam ouvir, Eliezer. Era só, Sabrina, o que esses homens precisavam ouvir naquele dia. Alguém que desse a vida pela vida deles. Alguém que pudesse olhar para eles e estender a mão de proteção sobre eles. Porque vira eles o quê? Que Deus, o Deus de Israel, vinha vencendo guerras sobre guerras. Eles talvez seriam o próximo povo. E o que eles fizeram? Essa estratégia foi funcional para eles, mas não foi funcional para o povo de Deus. Amém? Amém. Por quê? Porque Josué desonrou, não ouvindo ou não consultando o quê? A boca do Senhor nosso Deus. E a Bíblia Sagrada diz que depois de 3 dias que eles fizeram o pacto, eles se rebelaram. E descobriram que a cidade deles era próxima e que eles já habitavam no meio do povo de Deus. Aí quando eles se rebelaram, Josué se indagou a si e ficou indignado com a ação. E perguntou, por que fizestes isso conosco? E agora, nós demos uma palavra. A congregação de Israel não queria fazer pacto com esse povo. A congregação de Israel ficou repudiando esse povo, mas os príncipes de Israel olharam para a congregação e falaram, olha, nós não podemos fazer mais nada contra este povo, porque lançamos uma palavra diante deles, que não os mataria, que não lhes faria dano algum. E se a gente quebrar esse protocolo, certamente Deus vai se irritar conosco.
Irmão, quem tem que ter compromisso com a palavra de Deus é crente. Não é ímpio, não. Não espera que o ímpio, não espera que o profanador, não espera que o enganador, ele venha ter compromisso com a palavra. Quem tem que ter compromisso com a palavra é você. É você que ouviu a palavra. É você que é convencido pela palavra. Amém? Amém. Quantas pessoas por aí afora, muitos crentes estão quebrando o protocolo que fizeram. Porque agora viram que está errado e que ele não consultou a Deus e que ele está pagando um grande preço por causa dessa questão. E quantas vezes ele quer quebrar protocolo? Crente fiel não quebra protocolo. Ele pode mudar algumas coisas, mas não pode quebrar protocolos. Glória a Deus. Pactos são pactos. Diga, pactos são pactos. São pactos. Tem muita gente que sofre por causa da palavra que sai da sua boca. Eu digo por causa do homem chamado Jacó. Jacó tinha uma única filha, né? E esta filha de Jacó vai sair agora e vai a uma terra chamada Siquém. E lá Diná viu coisas maravilhosas. E o príncipe daquela cidade, olhando para Siquém, para Diná, apaixonou-se. Profanou a filha daquele homem. E a Bíblia Sagrada diz que agora, ao chegar, eles queriam casar-se, essa menina de qualquer maneira. Mas chegou aos ouvidos de Jacó. E Jacó olhou e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós não podemos unir com outros povos, porque somos uma geração diferenciada. Deus nos escolheu. Mas existe uma fórmula de nós criarmos um pacto entre nós e vocês. E alguém olhou e falou assim: mas qual é esse pacto que vocês tanto falam? Olha, é circuncidar todo macho. Simeão e Levi, esses dois homens, ouvindo seu pai dar uma palavra de pacto, não honraram o pacto. Sabe o que Jacó falou? Jacó olhou para os seus filhos e falou assim: agora fizestes loucuras em Israel, e há de ser que todos que ouvirem falar do meu nome me matarão. Vão acabar com a minha terra. Mas a Bíblia diz que Deus, um Deus de misericórdia, ouviu o seu pavor e colocou medo entre os seus inimigos e Jacó. Há muitas horas que você quer fazer um remendo. Gente, com pecado não há remendos. Amém? A Bíblia diz que se colocar pano novo em pano velho, a rotura é maior. Existem pessoas dessa natureza, como Jacó, como Josué, que querem remendar. Não, vamos fazer assim, porque assim pode ser funcional. Crente não cria pacto com aquilo que não tem discernimento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente criando pacto com aquilo que não tem discernimento. Não cria pacto com aquilo que não tem discernimento, porque você vai pagar preço. Amém? E quando isso aconteceu na vida de Josué, a Bíblia faz questão de dizer lá no versículo 14 da nossa leitura, que é Josué capítulo 9, versículo 14, ele diz assim: então aqueles homens israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho da boca de Deus. Ou seja, eles arrumaram provisões para aqueles homens, ou seja, proveu para eles o que tinha como por necessidade. Fizeram uma obra de caridade. Diga, fizeram uma obra de caridade. Caridade sem consultar o Deus da caridade. Caridade sem consultar a boca do Senhor do amor. E a Bíblia Sagrada diz que eles proveram, mas não consultaram a boca de Deus. Quando a gente está fazendo bem, e o bem que está fazendo nem é da parte do Senhor nosso Deus. Até o bem que eu quero fazer, eu tenho que fazê-lo. Como? Consultando a boca de Deus. Mas por que eu preciso disso, pastor? Porque você hoje é servo. E servo não tem vontades. O seu Senhor é sobre você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então nós somos servos de Deus. Provavelmente, devido ao medo desses homens a aproximar-se de Josué ou da tribo de Israel, se eles tivessem contado toda a verdade para Josué, talvez seriam livres da espada de Jeová. Mas preferiram inventar, criar meios. E a Bíblia Sagrada diz que depois de 3 dias foram revelados e Josué ficou indignado.
Amém? Amém. Indignado. E é lá no versículo 22, a Bíblia diz assim: e Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenhas, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Eles tiveram muita sorte. Eles tiveram muita sorte. Porque o povo queria quebrar o pacto e matar-lhes. Mas Josué acalentou o povo. Colocou-lhes agora como homens escravos das congregações. E eles seriam agora homens que iriam tirar águas, ou seja, suprir água para o povo de Israel em meio ao deserto. Amém? E suprir lenha para todo sempre. Ele não os destruiu, mas os escravizou-lhes, colocou como serviçal. Tiveram sorte, porque eles lançavam água e lenha no altar de Deus. Tiveram sorte. Amém? E eu vejo isso aqui, a misericórdia de Deus. Por que vejo a misericórdia de Deus? Porque um povo que veio, como esse povo veio, enrolando, mentindo, mostrando mentira, e ainda receber um cargo de puxar lenha e trazer água para a congregação do Senhor, era o que eles mais queriam. Amém? Ficaram livres do mal, mas deram uma lição para Israel: não faça pacto antes de não consultar a boca de Deus. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Aleluia. Não crie pactos, não crie contratos. Qual é a concessão que tem, né? Se assim é a palavra certa, concessão, nem sei se essa palavra é boa desse jeito, né? Que valor tem as luzes com as trevas? Ah? Como pode ser concedido uma união entre luz e trevas? Então fica esta palavra para você aprender a não acreditar na conversa dos alheios. Consulte a boca de Deus. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém?